Tudo bem? Por que seu relacionamento vive no quase? Por que ele não decola? Por que vocês não dão certo? Por que vocês quase mudaram de emprego, mas não rolou? Por que vocês quase mudaram de casa, mas não rolou? Por que vocês quase se casam, mas não rola? Por que vocês quase engravidaram? Quer entender um pouquinho mais sobre isso? Então fica nessa live aqui, vamos comigo. Para quem não me conhece, eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta e analista corporal. E, além disso daí, também eu tenho cursos na área de psicossomática, da sistêmica, tenho vários cursos. Então, qual é a ideia hoje? Vou esperar a Agatha mandar o tema aí, depois eu vou fixar. Qual é a ideia hoje? A gente falar um pouco sobre a questão de como a história da sua primeira infância, ela te vincula em dinâmicas em que você fica preso e não dá o próximo caminho na sua vida. A gente entrando aí, a Aline entrou, tudo bem? Então a gente tem que pensar primeiro o seguinte, por que seu relacionamento não decola? Bom, a Agatha colocou aqui, o tema fixado. Então o que acontece? A gente tem que entender primeiro que a nossa primeira infância ela é fundamental na formação da nossa mente. Do zero, da gestação até mais ou menos os 6, 7 anos de idade, você vai passar por experiências que vão influenciar o seu sistema nervoso, vão criar atalhos neurais e vão te criar formas de responder para o mundo. E essa configuração vai definir a sua forma de sentir, pensar, agir e estabelecer relações. E o que isso tem a ver com a questão de relacionamento? Tem a ver que essas dores que você passa na primeira infância, você leva para frente, você leva para a sua vida toda. Lembrando rapidamente aqui, para quem me acompanha já sabe, e quem não me acompanha entender, durante essa fase nós passamos por 5 grandes dores existenciais que afetam a nossa mente, influenciam nossa forma de perceber o mundo e, com isso, determinam a forma como vamos sentir, pensar, agir e estabelecer relacionamentos e dão um formato para o nosso corpo. O formato do seu corpo explica como a sua mente funciona, porque o corpo é a extensão da sua mente. E estas dores são dor da rejeição, dor do abandono, dor da manipulação, dor da humilhação e dor da traição, troca ou exclusão. Então, o que acontece? Eu venho falando ao longo de várias lives, e inclusive fiz um conjunto de 6 mini vídeos explicando um pouco mais sobre essas dores, então eu não vou me deter muito aqui. Eu vou partir do pressuposto que as pessoas já sabem, e quem não sabe, fica comigo aqui, assiste, não tem problema, depois você vai lá nos meus vídeos, que falam especificamente de cada dor dessa daí, e aí você entende um pouco mais. Fica comigo aqui. O que a gente tem que entender? Como elas impactam, essas dores essenciais, elas impactam na nossa forma de perceber o mundo, e a gente leva isso para a vida, a gente acaba criando vínculos doentios familiares. O que é isso? É gente que tá grande, marmanjo, barbado, mulher feita e tudo mais, mas não consegue caminhar na vida porque não pode abandonar a mãe, por exemplo. Ela sempre se sente presa com a mãe. É ligação, é tititi, todo dia, qualquer coisa. Minha mãe é minha melhor confidente. E se vocês não viram, a gente fez uma live na Definitiva ponto 4, que é a empresa que eu tenho com meus sócios, falando por que a sua mãe não pode ser a sua confidente. Vai lá depois e assiste. Então o que acontece? Aí essa pessoa tem a questão da dor do abandono. A dor do abandono faz com que ela tenha medo de abandonar os outros porque ela se sentiu abandonada. Então ela fica próxima da mãe exatamente porque ela quer tentar fazer esse resgate de quando na infância ela passou por situações onde ela se sentiu abandonada pela mãe. Não é que a mãe quis, não é que a mãe pensou nisso, é porque ela sentiu enquanto criança. Não é o que a mãe ou o pai querem, mas é como a criança percebe. E aí tem mulheres, por exemplo, que vão num relacionamento e colocam assim: meu pai é meu melhor conselheiro, por exemplo. Essa aqui é batata. Então, é aquela pessoa que troca confidência, fica de rame-rame, e aí ela não consegue caminhar na vida. Sabe por que ela não consegue caminhar na vida? Porque ela tem a dor da traição, troca, exclusão, traço de caráter rígido, e com isso, ela já está emocionalmente vinculada com o pai. De novo, quer entender um pouco mais sobre isso? Depois você assiste os vídeos, você vai entender como é que foi feito esse vínculo emocional quando ela era criança. São tudo jogos infantis. Então, o que acontece? Coração é de papai e o corpo é do mundo. E aí ela está num relacionamento, está vivendo aquilo ali, está levando isso daí de uma certa forma, e o relacionamento não avança. Por que não avança?
Porque ela não está dedicando toda a energia dela para fazer o relacionamento funcionar. E a gente tem que entender que relacionamento só funciona se os dois estão dentro do relacionamento. O relacionamento ele é composto 50% por um, 50% pelo outro, todos juntos dão, os dois juntos dão os 100% que faz o relacionamento caminhar. Quanto menos você se dedica para o relacionamento, mais difícil fica, porque você tem as suas metas, ele tem as metas dele e vocês juntos têm que ter as metas de casal. Uma pessoa que está numa dor do traço rígido, ou seja, vivendo naquele medo da traição, da troca, da exclusão, ela não consegue se entregar. E às vezes você descobre isso de maneira enviesada, porque você vai ver, ela trabalha com o pai, ela tem um vínculo com o pai é o melhor amigo, as fotos que aparecem no Instagram é sempre o papai querido do coração. Ah, quer dizer que eu não posso interagir com meu pai? Não estou falando isso. O que eu estou falando é que a forma como você vai fazer essa dinâmica com o pai vai mostrar muito da sua história. E vai mostrar por que seu relacionamento atual não dá certo. E por que seu relacionamento talvez anterior não tenha dado certo. Porque você não conseguiu colocar todos os ovos dentro de uma cesta. Porque o rígido está sempre, a dor da traição está sempre com um plano B nas costas. Aí vem aqueles que falam, minha mãe é minha confidente. Eu vou ficar com ela porque a minha mãe é minha confidente. E aí a mesma dinâmica do oral, a mesma dinâmica da dor do abandono. Ela fica vinculada com a mãe porque ela quer fazer um tipo de troca emocional com a mãe que já não pode mais acontecer naquela idade. A gente tem que entender que depois de uma idade nossa, quando nós nos tornamos adultos, pai e mãe deveriam parar de ficar perto de nós e ficar dentro. A gente deveria fazer o que a gente chama da introjeção dos pais. Os pais passariam a viver dentro de nós e nós aí teríamos aqueles dois adultos que representam o nosso pai e nossa mãe, mas que não tem mais a função materna e paterna. E eu vou explicar um pouquinho mais para vocês o que é a função materna e o que é a função paterna daqui a pouco. Fica comigo. Tem aquelas pessoas que não conseguem caminhar na vida, não conseguem dar o próximo passo, não conseguem fazer o relacionamento caminhar, simplesmente porque elas são o esteio da família. O que é isso, Kleber? É aquela pessoa que se tornou o patriarca da família. Então, todo mundo pede conselho para ele, até os pais. Ele se tornou um referencial. Os pais pedem conselho porque ele se deu melhor na vida, cresceu mais na vida, ou porque ele acabou sendo a pessoa que vai administrar os pais. Então, ele é o filho, aspas, que deu certo. E aí ele se torna meio que a função do patriarca da família. Se a pessoa está na função de patriarca de uma família, e aí ele tem que cuidar do irmão, cuidar da mãe, cuidar do pai, cuidar do sobrinho e tudo mais, como é que ele vai conseguir dar o próximo passo no relacionamento dele, sendo que toda a energia que ele tinha que colocar no relacionamento atual, que era para ser o relacionamento certo, ele desvia e coloca em dinâmicas que prendem ele no passado. O que é isso, Kleber? A gente tem que imaginar que o fluxo de vida nosso, ele caminha em direção à prosperidade, à realização, a todas as coisas boas. Só que o que acontece? Quando a gente para de caminhar porque a gente tem que olhar para trás, a gente não tem mais como ir em direção à prosperidade, à sexualidade, que são a perna direita e a perna esquerda. E vou lembrar mais uma vez para vocês que sexualidade não é só sexo e prosperidade não é só dinheiro. Sexualidade é tesão de vida, é vontade de viver, é vontade de realizar coisas. E prosperidade é concretizar essas coisas. É caminhar em direção à vida, é caminhar em direção aos seus projetos de vida. O que acontece então? Tem as pessoas então que são o esteio da família, aí não tem energia, porque a energia que ele tinha que usar para caminhar já está gastando e está olhando para trás, não consegue prosperar. Aí as pessoas falam, Kleber, mas olha só, veja só, eu me sinto em dívida com meus pais, tá? Eles me deram a vida e tudo mais. Aí é complicado, porque dependendo da pessoa que estiver envolvida nesse tipo de dinâmica, fala aí, Nadi, né? Tudo bem? O que acontece? Pessoas que podem estar envolvidas nesse tipo de dívida emocional com os pais, por exemplo, vão ter o traço, sei lá, do psicopata. E aí eu já quero falar para você, o traço de caráter psicopata não tem nada a ver com o transtorno de psicopatia que você está acostumado a ver nos filmes. É um traço de caráter, é a que tem a dor da manipulação. E aí a pessoa, eles são meus pais, né? Aí eu não posso, né, me afastar deles para caminhar para a vida porque eu tenho uma pessoa do meu lado, mas eu tenho que toda hora ir lá fazer as coisas porque eu me sinto em dívida. Gente, na boa, se você se sente em dívida com os pais, a pergunta é, qual é o preço? Qual é o preço que você tem
para quitar essa dívida. Não, Kleber, você não está entendendo. Amor não tem preço. Pois é. Aí você fica preso numa dinâmica em que você pensa, você acha, você é induzido a acreditar que os seus pais fizeram mais do que eles deviam. Porque de verdade, eles só cumpriram os papéis dele. Se eles fossem pais e mãe, pai e mãe saudáveis, eles teriam feito a função materna e a função paterna de forma saudável e te liberado para a vida. Se você está preso nisso daí, quer dizer que eles não fizeram isso de forma direita, não te autorizaram a caminhar para a vida, e aí o que acontece? Se não te autorizaram a caminhar para a vida, você não se sente autorizado, não sente condições. Porque na verdade, não tem que ter dívida nenhuma com o pai e com a mãe. Eles cumpriram a obrigação. A sua energia de vida tem que estar canalizada em você e caminhar para frente. Então eu tenho que dar uma banana nos meus pais, tenho que dizer que eles não prestam e toma aqui e vai embora. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que a cada vez que você para de caminhar para fazer alguma coisa para outras pessoas que não sejam a sua família, e a sua família tem que ficar muito claro, a sua família é você, seu par, se vocês têm filhos, seus filhos, essa é a sua família. Essa é a sua família atual. Você tem uma família de origem e ela é uma família que já cumpriu o papel dela, que é te colocar no mundo. Assim como você, se você for pai, você vai fazer, se você for um pai saudável, se for uma mãe saudável, você vai fazer os seus filhos crescerem de forma saudável, se tornarem adultos saudáveis, eles vão caminhar para o mundo, eles não vão ficar presos em você, porque a vida não foi feita para ficarmos presos. A vida foi feita para caminharmos. Se a gente olhar no ciclo de vida da natureza, esse é o caminho. As pessoas caminham para a vida. E ao caminhar para a vida, sim, as pessoas se afastam dos pais. Sim, não dá para ficar preso nos pais. Quem tem necessidade de ter pai e mãe perto é criança. Quem é adulto tem pai e mãe dentro. E isso daí atrapalha o seu relacionamento. Porque você gasta a energia que você podia estar colocando no seu relacionamento para pai e mãe. E aí você não cumpre o seu papel da melhor forma. É simples assim. Aí o que acontece? Além disso daí que é um problema para relacionamento, tem pessoas que vão para dentro dele para reviver as dores existenciais que ela vivia. E quem chegou depois aqui, eu só vou lembrar que eu falo das 5 dores existenciais que nós passamos na nossa primeira infância em outros vídeos aí, então não vou me deter muito nelas. Citando rapidamente, chegou mais pessoas aqui, toda a rejeição, abandono, manipulação, humilhação, troca, exclusão, traição. Essas dores moldam sua mente, na sua infância você leva isso para a vida. E tem pessoas que vão para dentro dos relacionamentos e começam a viver isso dentro deles. Vamos dar um exemplo. Às vezes a pessoa, eu vou dar um exemplo primeiro ao contrário, só para vocês entenderem. Tem pessoas que fogem da casa dos pais para dentro do relacionamento e aí elas estão fugindo das dores. Eu vou pegar primeiro esse caminho aqui que acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem para depois eu explicar como é que faz a outra parte. Então a pessoa, ela cresceu no ambiente familiar que coloca ela se sentindo na obrigação, na pressão, é o cala-boca, não faz nada. Foi criado num ambiente onde a dor da humilhação, ou seja, o traço de caráter masoquista se desenvolveu. Ela é uma pessoa calada, ela é uma pessoa que não fala muito, ela tem receio de se manifestar. E vive num ambiente muito doloroso. Ao viver nesse ambiente doloroso, ela se sente sufocada e por vezes isso extravasa. Fala, Eliane, tudo bem? E ao extravasar isso para a vida, pode vir através de doenças, de problemas de coração, enfim, pode vir um monte de coisa. Aí ele não pode explodir com os pais. Ele não pode porque ele se sente na obrigação de honrar e respeitar e ficar com os pais. Então ele não pode chegar e falar, pai, para de me encher o saco. Pô, mãe, você está me aborrecendo. Porque ele não foi autorizado a ter voz na vida dele. Aí ele vai para o relacionamento, e no relacionamento ele pega toda aquela raiva que ele tem, todo aquele incômodo que tem, e ele explode para cima do par. Então você chega e briga com o marido, por quê? Porque não pode brigar com o papai e com a mamãe. Você não tinha nem estar vinculado nesse tipo de dinâmica. Mas porque você não pode brigar com o papai e com a mamãe, você vai para dentro do relacionamento, desculpa, explode em cima do seu par, e aí você acha ruim quando o par para e pensa assim, pô, será que eu quero levar isso pro resto da vida? E se o cara é masoquista também, se ele tem um traço de caráter masoquista, ele não vai falar para você necessariamente que ele está sentindo aquilo ali, ele vai se calar, mas aí ele também não dá o próximo passo. Aí você fica puta porque ele não dá o próximo passo, porque vocês não vão assumir um relacionamento, ou não vão mudar de casa, ou não vão mudar de emprego, e ele está pensando assim, caramba, bicho, toda vez que ele vai visitar a mãe, e elas são assim,
ela volta para cá e eu viro a lixeira emocional da família. E aí como é que faz? Né? E aí como é que é? E aí o relacionamento não anda e você acha normal porque está perto de papai e de mamãe. E está achando lindo e maravilhoso isso daí. Então a gente tem que fazer aquela questão da autorreflexão e começar a questionar que papel você está fazendo aí. Aí sim, se você entendeu agora como é que funciona isso daí, agora vamos entender o lado inverso, que é a pessoa chega e vai para um relacionamento não porque ela quer andar nesse relacionamento, não porque ela quer caminhar, ela vai para fugir das casas dos pais. Ela continua morando com os pais, mas ela vai para um relacionamento porque o ambiente familiar é uma droga. Ela continua presa naquela relação doentia e é uma droga. Então, o relacionamento ele funciona como um anestésico, um analgésico, uma válvula de escape. Entendeu? É o caso, por exemplo, daquele filho, daquela filha que vive sendo chantageada pela mãe. Ah, não, porque se você fizer isso eu morro. Sei lá, se você sair de casa eu morro. Não dá certo porque eu não vou aguentar seu pai, porque eu não vou aguentar seu irmão, porque eu não aguento você é do meu lado que faz as coisas. Aí a pessoa se sente manipulada porque ela tem a dor na manipulação dentro dela, porque ela foi criada num ambiente onde ela sofreu muita chantagem, muita manipulação. E aí ela fica com o relacionamento com o par, não para caminhar e dar o próximo passo, mas porque ali pelo menos ela tem uma válvula de escape para os relacionamentos que ela tem, para o relacionamento doentio que ela tem com os pais. Entendeu? A Clarice aqui, ô prima, tudo bem? Verdade, é isso aí, por aí. E aí tem, por exemplo, o caso da pessoa que tem a dor do abandono, o traço de caráter oral, que aí a pessoa não tem um acolhimento em casa, porque o traço de caráter oral, o que ele quer? Ele quer abraço, carinho, beijo, ele quer se sentir acolhido. Só que na casa dele, não é à toa, na casa dela, não à toa, ela se sente abandonada, não se sente vista e tudo mais, e vai para um relacionamento com outra pessoa por carência. Aí o relacionamento está fundamentado não nos motivos certos, mas nos motivos errados. É mais uma muleta emocional. Então, ela não vai para o relacionamento atrás de sexualidade e prosperidade. Ela vai para o relacionamento porque ela quer um colo de papai e de mamãe que ela não tem em casa. Aí ela vai buscar no par. E aí, a pessoa encontra um par que exerce essa função maternal, que é, em verdade, um pai, né? É um pai ou uma mãe, mas é uma mãe, né? Mas aí, como ele tem essa energia excedente feminina, no sentido de ser muito maternal, aí essa pessoa não tem energia masculina. Falta energia masculina. Aí o cara não faz as coisas. Aí o cara é molenga. Aí a mulher reclama que são homens que não têm atitude. Esse cara não tem atitude. Ah, é muito mal, não vou ficar com ele não. Ah, não vou dar. Que eu vou casar com esse cara? Esse cara é muito mole. Só que você escolheu a dedo esse tipo de pessoa, porque ela está suprindo uma alavanca, uma carência emocional que você tem dentro de você. E você está no relacionamento pelos motivos errados. Vocês estão me espionando. Já aconteceu comigo tudo isso. Pois é, com você e com a grande maioria das pessoas. E depois as pessoas reclamam por que os relacionamentos não andam, por que eles não caminham, né? Mas o que é importante vocês terem em mente? Que enquanto vocês não entenderem que as suas dores essenciais, elas têm de ser tratadas pelo seu adulto, vocês vão tentar estabelecer relacionamentos pelos motivos errados. Você, adulto, tem que se acolher o que a gente chama da nossa criança interior, que é essa parte que viveu essas 5 dores. Essa parte está dentro de você. Você pode ser homem feito, mulher feita, ter filho, não interessa. Essa criança existe dentro de você e ela está vivendo essas dores porque ela não é acolhida. O ambiente que você cria para você mesmo joga essa criança interna sua nas dores existenciais. De novo, eu podia, em vez de estar falando em rejeição, abandono, manipulação, humilhação, traição, troca e exclusão, eu podia estar falando em criatividade, comunicação, articulação, método e execução, que são as qualidades que essas dores geram. Mas as pessoas não vão para o relacionamento para viver esse tipo de recurso. Elas preferem viver nas dores. E ao viver nas dores, elas jogam as dores para dentro do relacionamento e depois reclamam que o relacionamento está uma porcaria e por isso não dão o próximo passo. É simples assim.
Entendeu? Então, e é pior ainda, tem gente que está num relacionamento, entendeu? Tá vivendo um relacionamento e fica nele simplesmente porque ela não quer voltar para a casa dos pais. Ah não, Kleber, se eu terminar esse relacionamento aqui, eu vou voltar para a casa dos meus pais e lá é um inferno. Meu Deus, eu tenho que voltar para a casa de papai e de mamãe. E eu vou dizer um negócio para você. Voltar para a casa dos pais não devia nem ser uma alternativa na sua vida. Não devia nem ser uma opção. Porque quando você faz esse movimento, você deixa de ser adulto. Você vai para a casa dos pais e aí vira filho de novo. E aí acha ruim quando a mãe se torna mamãe de novo e fica regrando suas ligações, fica regrando com quem você fala, se você pode sair, se não pode sair. Você está chegando tarde. Ah, você está fazendo o quê? Por quê? Você se sujeitou a se tornar criança novamente? E aí você acha ruim voltar para a casa de papai e de mamãe? Se bem que tem gente que adoraria voltar para casa de papai e de mamãe e ser tratado como uma criança. Porque é tudo que ela quer. Porque ela deixou que essa criança interna dela ficasse, que todos nós temos, você tem, eu tenho, ela ficasse largada e abandonada. Um adulto responsável cuida da sua criança. Só que um adulto que não é responsável, que não tem consciência disso, vai vivendo e dando trombada. E é simples assim. Mas uma verdade, voltar para casa dos pais é regressão. Com certeza voltar para casa dos pais é regressão. Porque isso daí está dizendo que você não está vivendo sua vida como adulto. Vou pedir um favor para vocês. O Instagram só entende que a coisa está funcionando, que a bagaceira é boa, que o recado é bom. Se você pegar esse aviãozinho, que é essa setinha meio doida que tem do lado ali, e indicar para as pessoas, indica para 5 pessoas que você conhece que podem se interessar nisso daqui, e dá um coraçãozinho, dá uma curtida aí, que a máquina do Instagram entende, pô, isso aqui tem conteúdo legal, ela entrega para mais pessoas. Então, dá essa força pra gente aqui, dá essa força para mim, tá bom? E aí, a gente tem que lembrar então o seguinte, que você tem que entender, se conhecer, entender como é essa dinâmica e entender quais traços você tem que estão sobrecarregados, por exemplo, na sua vida e que você, se você está morando com os pais, o ambiente deixa seus pais ficarem estressados, o ambiente faz você se estressar e viver na dor. Fiquei 1 ano e meio sem me relacionar com ninguém. Esses dias eu saí com uma pessoa e agora eu tenho medo de confundir com carência. Quando a gente dá essas cabeçadas, o que acontece? Como a gente começa a tatear no escuro, infelizmente é isso, porque as pessoas não têm esses conhecimentos, aí você fica... Por que deste medo? É porque você não tem clareza do que você quer num par. Porque se você tiver clareza do que você busca num par, vai ficar fácil de saber se o que você quer é o que a pessoa é. Porque se a pessoa for o que você quer, então tá mais fácil de encaixar isso daí, né? Mas a gente não pensa, a gente quer viver o tal do mito do amor romântico, como se isso fosse assim, vai aparecer a fada encantada, vai dar uma varinha de condão, os problemas vão sumir e vamos viver eternos e felizes e eternamente bem. E, gente, isso é conto de fadas, isso é história da carochinha, isso é jogo infantil, porque adulto não vive assim. Quem vive nessa ilusão de que vai estar tudo bem, de que a vida vai ser perfeita, de que a coisa vai acontecer, é criança. Adulto escolhe as atitudes que vai ter, sabe que pessoas ele pode desagradar, sabe quais pessoas ele vai agradar e vai na vida nesse flow. É simples assim, adulto vai na vida. Ele não tem receio de tomar as decisões porque ele está preocupado com a pessoa mais importante que existe na face da Terra. E sabe qual é essa pessoa? É ele. Você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Enquanto você não for a pessoa mais importante da sua vida, você não vai caminhar. Eu posso dizer isso daí por experiência, muitos atendimentos que eu fiz, muitas coisas. As pessoas, quando não se colocam como pessoas prioritárias na vida, elas não caminham. E eu não estou dizendo que você tem que ser egoísta, entendeu? Eu estou dizendo que na lista de prioridades das suas escolhas, você tem que ser a primeira alternativa. Isso vai me desagradar? Isso vai me ofender? Isso vai me violentar? Isso vai me fazer mal? Se for fazer qualquer coisa dessa, a resposta tem que ser não. Não vou fazer, não quero, não vou. E não ponha não posso, porque não posso começa a vir com desculpa. Não vou fazer. Você pode levar seu irmão para fazer... ele está dando muito trabalho aqui. Você pode pegar seu irmão e levar ele para dar um passeio, de repente passar na cachoeira, fazer alguma coisa? Aí você vai assumir o negócio.
Aí, gente, acabou. Por quê? Você está assumindo o papel de mãe e de pai. E você tem que dizer o quê? Não. Não, porque não é minha função. Entendeu? Ah, Kleber, mas você está sendo muito duro. A gente tem que cuidar da família. A gente tem que ser muito... A família é mais importante. A família mais importante é a família que você está constituindo agora. Sabe por quê? Não é que a família anterior não presta. Muito pelo contrário. Você deve a sua vida que você tem hoje em dia, não é dever no sentido ruim. A sua vida hoje é consequência daquela família. Vou até mudar o que eu estou falando aqui. A sua vida atual é a consequência dessa família. Mas o que acontece? O que acontece é que se você se sente em dívida com os outros, em vez de estar preocupado em constituir uma vida saudável para você e levar esse legado para frente, a coisa está toda errada. A coisa não vai dar certo. É simples assim. Patrícia entrou aqui, Lupa, beleza, todo mundo. Então o que acontece? Você tem que entender que você, na sua família de origem, se você é filho, você não é pai nem mãe, e nem pai e mãe de irmão, nem pai e mãe de ninguém. Não se prenda nessas coisas, sabe por quê? A sua energia de vida fica canalizada lá, e aí seus relacionamentos não dão certo, você não caminha, e você fica assim, sem entender por quê. Outra coisa importante que eu vou falar bem rapidinho aqui, só para vocês entenderem a questão da importância dos relacionamentos, é que as pessoas percebem só um instantinho, deixa eu ver, parece que tem chegou aí, só. As pessoas percebem que o mundo de forma diferente. Só fala aqui, amor, desce lá, por favor. Tá. As pessoas percebem o mundo de forma diferente. Então, as dinâmicas de relacionamento, elas têm de ser diferentes. Elas têm de ser diferenciadas. O que acontece? Tem pessoas... Aí vocês têm que entender muito bem a questão das 5 linguagens do amor. As 5 linguagens do amor são muito importantes porque elas mostram que nós temos 5 formas diferentes de perceber as dinâmicas de relacionamento. E aí eu vou falar delas rapidinho aqui, quem quiser procura na internet, vai achar facinho, não tem problema nenhum com isso. Que é tempo de qualidade, palavras de afirmação, presentes, toque físico e serviços. Você tem uma forma de perceber prioritariamente como é que é a demonstração de amor e seu par tem outra forma. Se vocês não entenderem a forma como vocês trocam carinhos e tudo mais, e demonstram afeto um para o outro, isso também traz problema no relacionamento. Isso também complica um pouco mais a situação. Mais uma verdade, tenho um irmão de 38 anos e já falei com ele que minha filha tem 4 anos e que eu não sou obrigado a fazer as coisas para ele. Exatamente, que é isso aí. Sua filha é aquela pessoa que você colocou no mundo e que você tem a obrigação, enquanto mãe, de dar as condições necessárias para que ela cresça como uma adulta saudável. Seu irmão, ele corra atrás de resolver os problemas dele. É assim, cada um cuida de si, cada um cuida do seu. Não adianta a gente ficar preso em situações em que a gente se acha na obrigação. Cuide primeiro do seu CEP, cuide primeiro da sua vida, torne a sua vida diferente, torne a sua vida melhor e a partir disso daí você começa a pensar o que você pode fazer para melhorar. E aí uma coisa que vocês têm que pensar também, que é muito importante, é que essas dinâmicas familiares, elas vão muitas vezes atrapalhar a nossa vida porque as funções paterna e materna elas não foram bem exercidas. E o que diabos é função materna e o que diabos é função paterna? Vou falar rapidinho aqui para vocês que o objetivo da live não é esse. A função materna é a função de acolhimento e é aquela função que te passa a segurança, aquela questão de estar bem. E a questão paterna é a questão da aventura, de caminhar para a vida. Então, não adianta você não investir nisso e não estar com isso bem claro na sua vida. Seu pai e sua mãe tiveram a quantidade que foi possível de passar para você de função materna e paterna. E aí eu vou deixar bem claro que a função materna na sua mãe e a função paterna na seu pai. Os dois podem exercer isso daí. Só que de forma, para simplificar, a mãe vai ser mais a função materna, até porque é mais a energia feminina, e o pai é mais a questão da aventura. Se você não tem isso na vida, isso daí já começa a atrapalhar, porque depois você vai se tornar um adulto que não consegue caminhar na vida porque não teve esse tipo de estímulo dentro de casa. E aí você fica preso demais na segurança. Ah, tem como melhorar? Tem como mudar? Claro que tem, gente. Tá vivo, tá respirando, você tem como melhorar nisso daí. Agora, se você não investir no autoconhecimento, se você não investir em conhecer suas dores existenciais, e se você não entender, não investir em entender como funcionam as questões das dinâmicas familiares, vai dar problema.
Isso vai dar muito problema para você. E aí, falando em família, é importante a gente ficar muito atento na questão de que você não caminha para a vida e às vezes você não se dá bem, e aí você não está com um par legal, ou então você está com um par, mas vocês não conseguem ganhar dinheiro, ou não conseguem evoluir, simplesmente porque você está preso numa tradição familiar. E essa tradição familiar, ela é ruim. Porque se fosse boa, você não estava se questionando de caminhar, porque seu relacionamento não anda. Entendeu? Então vai ter na família, é comum ter as mulheres do dedo podre. Ah, minha família aqui, cara, todas as mulheres só encontram homem podreira. Nossa, é cara complicado, é cara que não quer compromisso, é pessoa ruim e a pessoa não caminha. E aí o que acontece? Tá preso nisso daí? Porque existe uma herança familiar que te condicionou a isso. E o que acontece? Se você tiver um relacionamento bom, você vai destoar de todo mundo. É isso. Existem aquelas famílias nucleares. As famílias nucleares, elas são assim, nós somos tão bons, que ninguém pode entrar na nossa família. Você conhece aquela família fechada? Aquela família tão fechada que a pessoa, o marido, o tio e tudo mais, eles são sempre considerados os agregados e que ninguém se aproxima. Essa blindagem, boa noite, ela boa noite. Essa blindagem, ela só diz o seguinte: ninguém é bom pra gente, ninguém presta, a nossa família é melhor, a nossa família é a melhor coisa que tem. E aí a pessoa não caminha, aí ela não entende por que ela não pode ter um bom relacionamento, simplesmente porque ela não se sente autorizada, porque se ela tiver um relacionamento com um par foda, um par bom pra cacete, sabe o que vai acontecer? Ela vai se afastar daquela família, porque como eu disse no início da live, se a gente está caminhando com uma pessoa do nosso lado e caminhando para a vida, é natural e é desejável que a gente se afaste da família de origem. Só que aquela família nuclear vai olhar para você e falar: agora, a Maria agora ficou snob. Agora ela tá com aquele cara lá, que sabe, aquele cara nem é tão legal. Eu descobri que ele tem uns podres e começa aquela fofoca de família, aquele monte de coisa. Por quê? Porque ela tá furando o esquema. Porque ela tá tentando sair desse esquema, mas aquela energia da família nuclear puxa ela. E aí, tem também aquelas pessoas que aceitam viver qualquer tipo de relacionamento, porque a família dela de origem é tão ruim, mas tão melecada, tão ruim, que ela entra em qualquer coisa. E se ela entra em qualquer relacionamento, se qualquer coisa serve, então, gente, qual é a motivação que essa pessoa vai ter para o seu relacionamento caminhar e dar o próximo passo e evoluir para uma casa melhor, para um emprego melhor, para uma vida melhor a dois, casar, ter filhos? Para quê? O que ela baseou o relacionamento dela numa fuga da família de origem? Aí não tem relacionamento que flua. E a pessoa olha e fala: não entendo porque que meu relacionamento não dá bem, não entendo. Eu saí daquela porcaria de casa que era dos meus pais para tentar acertar aqui, e eu não entendo. Só que ela saiu e está no relacionamento pelos motivos errados. Então, se ela está no relacionamento pelos motivos errados, a coisa não vai caminhar, gente. É simples assim. Quando a gente para pensar na questão do fluxo de vida, do certo e do errado, e como é que é caminhar para a vida, as coisas começam a ficar mais simples. O ser humano que tem mania de querer complicar o negócio, entra em qualquer coisa por medo de ficar sozinho. Também é isso, vai. Então, é tão ruim isso daí, ó. Faz sentido, Kleber. É tão ruim a ideia de voltar, de interagir, de ter que depender da família de origem, que você se mete em qualquer coisa. Aí não adianta reclamar. Não adianta querer, o cara não presta, eu só acho o cara interesseiro, eu só acho que... Claro, gente, mas você está envolvido nisso daí porque você quer ficar longe. E às vezes, eu vou dizer para você um negócio, uma vida cheia de problemas é a justificativa fundamental que você precisa para não dar atenção para os pais. Não, mãe, não posso dar atenção para você não, meu marido já dá trabalho para cacete. Nossa senhora, mãe, nem consigo. Pai, olha, nem vem me falar de dinheiro e tudo mais, eu estou em dívida. Você não sabe, o cara me deu um cano aqui, pegou meu carro, vendeu e tudo mais. E você está achando que isso é normal. Entendeu? É simples assim. Você acha que é normal, só que o relacionamento que você está é só uma muleta emocional para você não ter que dar atenção para os seus pais, porque você devia dizer para eles o não que eu falei no início da live. Mas você, em vez de falar o não, você não vai dizer que é o não, eu não quero, você vai dizer não posso.
E aí você vai achar um monte de desculpa na sua vida para justificar por que você não pode. Eu estou lutando para um relacionamento caminhar. Nossa, você não faz ideia do tanto que tá difícil aqui. Eu não consigo dar atenção para vocês. E aí o relacionamento de vocês não caminha, o relacionamento não está certo. E você não entende por que vocês não podem dar o próximo passo. Pessoas se interajam com a live, vai ser bom. Obrigado. Então o que acontece? Gente, a maioria das vezes, tá? Quando os relacionamentos não estão bem, a gente vai usar um monte de historinha, explicação justificativa para dizer que não estamos onde a gente deseja estar, né? E a gente vai ter sempre uma história pesada, dramática. Isso daí é para fundamentar a nossa miséria, entendeu? Quanto mais dramático e ruim, mais convincente. E aí você não pode avançar. Por exemplo, voltando para as dinâmicas familiares doentias. Ah, Kleber, eu ia mudar de cidade, mas aí minha mãe ficou doente. Eu tive que cancelar. Era uma promoção maravilhosa. Eu tinha a chance de ir para ali e talvez, se eu fosse bem, eu ia ser chamada para trabalhar no Canadá, ou ia ser chamada para trabalhar na Austrália, ou chamada para trabalhar nos Estados Unidos e receber em dólar. Mas aí minha mãe ficou doente, eu tive que ficar. Eu tinha um emprego, uma proposta tão boa, mas eu não consigo porque eu não quero deixar a maninha sozinha. Maninha não pode ficar sozinha não, tadinha dela. Tá? Eu ia emprestar uma grana para minha irmã, Kleber, você entende? Mas aí eu nem queria, sabe? Eu nem queria emprestar essa grana, mas ela me pediu, tá devendo para todo mundo, tá uma história horrível, os filhos estão não sei o que e tudo mais. Eu ia emprestar contrariada, mas aí eu fiquei doente, eu tive que usar esse dinheiro, eu não posso emprestar para ela. Ou então eu bati o carro, ou então você esqueceu de pagar uma conta lá atrás, apareceu a cobrança agora. Que coincidência, né? Que coincidência que na hora que você, em vez de dizer não quero, e você é adulto e está tudo certo, porque a vida é sua, você, em vez de dizer não quero, não posso, esse dinheiro não posso, porque eu ia te emprestar esse dinheiro. Quer que mais vai acontecer um problema, e aí sua vida não caminha, e você não entende por que sua vida não caminha. É simples assim. Você não entende por que o seu relacionamento está acontecendo daquele jeito ruim e as coisas não caminham. E a verdade, gente, que vocês têm que entender, é que a gente não caminha na vida por dois motivos. Ou porque não nos sentimos autorizados pelos nossos pais para isso, ou porque a gente tem um famoso benefício oculto para ficar onde a gente está. E aí vocês têm que entender o que é o benefício oculto. Eu vou falar rapidinho isso aí. O benefício oculto é alguma coisa enviesada que acontece na dinâmica sua com a família que te impede de caminhar. O que acontece? Você, de repente, ele te prende naquilo que eu costumo chamar de o ciclo da morte. Por quê? De novo, você está caminhando para a vida, indo para a vida e tudo mais. Aí acontece um problema na sua família de origem, você para de olhar para frente, olha para trás e para de caminhar. Aí o que acontece? Aí você vai, por que você vai olhar para trás? É porque ela pode ter um reconhecimento. Não, olha só, ela é uma filha maravilhosa. Ela sempre volta para ajudar os pais, os irmãos, os tios e tudo mais. Ela é guerreira, ela é fantástica. Não, você volta para demonstrar sua força. Eu sou foda, eu faço acontecer, eu dou conta de tudo e vou dar conta de vocês porque eu sou forte. E você se prende nesses benefícios. O que você está querendo dizer para todo mundo? Eu sou uma pessoa foda. Porque na sua infância, na sua vida, você precisou se tornar uma pessoa foda por conta da sua história. E aí, essas dinâmicas te fazem parar de caminhar, olhar para trás, onde está família de origem, problemas e tudo mais, e você para de perna esquerda e perna direita. Sua sexualidade, situação de vida acaba, sua vontade de construir coisas acaba, seu relacionamento afunda e você acha que é o destino, que é Deus, que é o acaso, que são os astros, que são signos, que são qualquer coisa, sendo que no fundo é essa dinâmica familiar associada com as suas dores essenciais. Deixa eu ver aqui o que fizeram uns comentários aqui, deixa eu só voltar. Aluguei um kitnet para morar com a minha filha, não fez nem um mês, voltei de voltar para a casa da minha mãe, porque eles vão precisar quebrar a parede para consertar as infiltrações. Que coincidência, né? Na hora que você toma uma decisão saudável de se afastar dos pais para cuidar da sua vida, acontece o problema. E aí, em vez de você dizer, mãe, olha só, eu tenho que cuidar da minha filha. Ela tem 4 anos de idade, ela é uma criança. O dinheiro e a minha energia tem que estar para ela, porque ela é a pessoa mais importante nesse momento na minha vida. Vocês têm que fazer as coisas? Deem um jeito. Deem um jeito.
Sabe por quê? Porque quando você para de fazer isso, você volta para fazer aquilo ali, você tira a energia de quem precisa dessa energia de vida. E dá energia para quem já teve a chance de ter energia. De novo, não é dar banana para os pais e falar, vai se lascar e vai se catar, mas é dizer o seguinte, o não necessário. Entre eu fazer uma privação para um filho meu, fazer meu filho ter uma privação para resolver uma coisa de outras pessoas, é necessário? Não, eu posso dizer não, né? Então é um não. Vai doer? Claro. Me ligar. Hoje está animado aqui, porque o telefone já tocou umas 2, 3 vezes. Claro que vai doer. Claro que vai incomodar. Mas sabe o que acontece? Se isso não acontecer, a sua vida vai ser essa. Sempre vai acontecer alguma coisa que vai te puxar de volta para lá. Sempre vai acontecer alguma situação que vai te puxar de novo para que a gente chama do ciclo da morte. E você para de caminhar, e aí você põe a desculpa no acaso, é o azar, é o destino, sendo que no fundo, a vida que você tem, isso eu falo em toda live, a vida que você tem hoje, do jeitinho que você tem hoje, ela foi minuciosamente escolhida por você, em todos os detalhes, porque você tem um benefício. Como assim, Kleber? Eu tenho benefício? Tem. Você tem um benefício, ele é tão bom que você não se sente capaz de caminhar para a vida para não abrir mão desse benefício. E por que não queremos sair da zona? É porque não queremos sair da zona de conforto. Aí ficamos arrumando desculpas. E a zona de conforto, deixa eu te falar, ela é péssima. Ela é péssima porque ela te prende no conforto ilusório. Porque a gente, enquanto você não tiver energia, tesão e vontade de viver, você não sente vontade de construir coisas. E uma coisa puxa a outra. Para construir coisas eu tenho que ter vontade de viver. Então você tem que olhar para a vida, senão você fica no fluxo aí da inércia. Eu não consigo ter nenhum relacionamento devido às coisas que cresci com meus pais diziam que eu tenho uma sensação de ser aprovada por eles e que me asfixia e não consigo deixar disso. Pois é, olha só o que acontece. Como é importante as pessoas terem consciência disso. A questão de você se sentir asfixiada, meu Deus do céu, hoje deu uma trava-língua aqui, acontece por quê? Sensação de ser aprovada. Essa sensação de ser aprovada, ela vem da sua criança interna, que vinha assim, eu não recebi aquela atenção. E você se prende nisso daí, porque a todo momento, é que nem a história lá que eu falei antes ali, de ter que voltar para casa da mãe porque tem que quebrar a parede. Porque você que sente a necessidade de receber palmas de papai e de mamãe. Só que a sua criança que tem isso daí, você já é adulta. Enquanto eu sou adulto, não assumir ali e falar, não, pai, mãe, muito obrigado pela vida que me deram, bem ou mal eu cheguei até aqui, eu abro mão de todas essas tretações e caminho com as coisas boas para frente, e aí você se autoriza para caminhar na vida, você vai se sentir dívida com os pais. E dívida com o pai é a pior coisa que tem, porque ela não te faz caminhar. E aí os relacionamentos não andam, e aí você fica se questionando por que o relacionamento não caminha. Porque a energia que você podia estar dedicando para o relacionamento, você está gastando com as pessoas que não deveria estar gastando. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E quando todo mundo fala que você é forte, você não se acha forte. Você tem que se conhecer de verdade o suficiente para que a força sua não seja uma desculpa para não caminhar. Você tem que descobrir até que ponto você pode ser forte na sua vida e você não precisa ser forte, porque existe uma dinâmica muito complicada, que é o quê? As pessoas que fazem as coisas pelos outros, para mostrar que são fortes e ter os aplausos e as necessidades, e tiram toda a energia que elas podiam aplicar em qualquer outra coisa na vida para caminhar para isso. Então, se você não se sente forte, se você não se sente capaz, por que você não se sente forte e capaz? Não quer dizer que você tem que se sentir super mulher, porque não é a ideia. Você tem que se sentir capaz de caminhar na vida. Sexualidade, tesão de vida e prosperidade. Você tem que ser capaz de caminhar. E caminhar, sabe o que envolve? Envolve você se afastar dos seus pais. E às vezes, você não consegue se afastar dos seus pais. A grande maioria de nós fica preso em dinâmicas assim. Então, se conheça. Todos temos recursos. E hoje sou cuidadora deles que me prendem mais ainda. Pois é, né? Pois é. Aí o que acontece? A dinâmica ficou tão emaranhada, você está tão na história de que você tem que ser a pessoa que vai cuidar dos seus pais, que você não consegue caminhar para a vida. E aí vão um monte de perguntas assim. Enfim, eu só estou jogando aqui para pensarem. É você que precisa cuidar dos seus pais mesmo? Tá? Eles não ganham o suficiente para se contratar um cuidador. Ai, Kleber, que coisa horrível, que coisa assim. Gente, deixa eu te falar uma coisa. De novo,
o adulto saudável, ele planta as coisas de tal forma que numa velhice, ele vai ser capaz de se bancar. Então, eu quando for velho, e eu tenho 2 filhas, eu não vou depender das minhas filhas. Minha mãe, apesar de todos os tropeços que ela deu, ela tinha uma coisa na cabeça dela. Ela construiu uma vida que ela falava, eu jamais vou depender de filhos. E ela construiu uma vida que no final ela tem uma aposentadoria que paga o plano de saúde e paga as coisas dela. Então ela não depende da gente para nada, e minha mãe tem 83 anos de idade. Então, por que você precisa cuidar? Porque às vezes a gente fica preso nas historinhas. Eu preciso cuidar dos meus pais. Eu não posso caminhar para essa vida fantástica que tem, longe deles, com prosperidade, com tudo mais, porque eu tenho que cuidar de papai e mamãe. Por que você tem que cuidar? Porque você tem medo de ser julgada se você colocar um cuidador, cuidador, não sei o quê. Adulto escolhe o que vai fazer sabendo que vai contrariar. Irmão vai me criticar. Irmão vai te criticar, então pede para ele vir cuidar dos pais no seu lugar. É muito fácil criticar as pessoas de longe. Entendeu? O que você tem que dizer é o não necessário. E de novo, não é dar uma banana para os seus pais e falar, agora se virem isso daí. Mas crie condições para isso. Crie condições para que os seus pais sejam bem cuidados e, sendo bem cuidados, você possa caminhar para a vida. É simples assim. Minha mãe, a minha avó, eu já falei umas lives atrás, minha avó desenvolveu um Alzheimer. A história dela fica para outra live, senão aqui vai tomar muito tempo. Ela desenvolveu um Alzheimer, e eu sei bem os motivos que ela desenvolveu esse Alzheimer, e teve uma hora que minha mãe entrou numa crise. Kleber, eu vou ter que internar, eu vou ter que colocar no asilo, porque eu não aguento. Ela fica fazendo, eu falei, mãe, e por que isso? Vai ter profissional capaz e trabalhando. Ela viveu uma crise. Quando ela colocou no asilo, que ela via minha avó sendo bem cuidada, trocada, fazendo as coisas que tinham que fazer, ela passou a viver. Sabe o que aconteceu? Ela arranjou até um namorado. Olha só. Olha que coisa boa. Entendeu? Então o que acontece? Arranjou um namorado e está com ele há 20 anos. Então o que acontece? Não caia nas suas historinhas, nas suas justificativas. O fluxo tem que ser você pensar em continuar vivendo. Não é dar banana para pai e mãe, não é dar banana mais, é você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Tenham isso em mente. Enquanto vocês não entenderem que vocês têm que ser as pessoas mais importantes da vida de vocês não vão viver. E os relacionamentos não vão acontecer e vão se meter em relacionamentos que não são bons, porque tem de voltar para a família, porque tem que tapar uma dor existencial que você tem e que você mascara, e que aquele relacionamento fica te colocando naquilo ali, você não quer caminhar porque você se sente humilhada, você tem medo de ser traída, você se sente com medo dele vir apresentar uma fatura te cobrando alguma coisa que você fez, e aí você fica preso nos jogos emocionais e não caminha na vida. Bom, entrou mais uma galera aqui, bem-vindos aí o pessoal que está chegando na live aí, entrou um pessoal aqui, eu não vou nem falar. Mas entende, vou falar uma última vez aqui para ver se vocês entendem isso daqui. Adultos saudáveis, eles se colocam em primeiro lugar nas suas vidas e escolhem a culpa que vão carregar. Sabe por quê? Porque essa história de que vai tomar uma decisão e não vai contrariar ninguém e vai ser tudo lindo e maravilhoso, isso é mundo infantil, isso é criança. Criança que vive no mundo da fantasia e acha que vai voar, acha que a paz mundial vai acontecer, acha que a fada vai aparecer, a fada do dente. Criança vive no mundo da fantasia. Adulto toma as decisões, sabendo que ao tomar as decisões vai desagradar pessoas e vai agradar as outras, e ele não está se importando tanto com isso, porque ele está primeiro pensando nele. Eu tomei essa decisão. Fulano vai ficar chateado? Problema de fulano. Fulano vai gostar? Que bom que ele gostou, isso é com ele. Eu tomei a decisão que era melhor para me resguardar enquanto adulto e cuidar da minha vida. Quando você começa a olhar para você, você começa a pensar, e esse parque está do meu lado? E esse parque está do meu lado? Eu estou pensando em mim, cuidando de mim. Ele está pensando nele, cuidando dele. E nós dois, cuidando um de cada cada um de si. Estamos juntos pensando em construir um relacionamento e fazer um relacionamento caminhar para frente? Senão fica muito fácil dizer que a culpa é do destino, do acaso, de Deus, dos astros. Você pode pôr a justificativa que for, mas você não criou as energias e as condições necessárias para o seu casamento, relacionamento, ficamento, o que for, caminhar.
E aí vai reclamar para as amigas, vai reclamar para o pessoal dizendo que a vida não presta, que homem é difícil, que relacionamento é complicado, sendo que você faz as escolhas do tipo de relacionamento que vai ter. São escolhas que nós fazemos de forma consciente e principalmente de forma inconsciente. E isso tem a ver com a nossa história de vida, como eu falei no início da live. Os nossos 7 primeiros anos são fundamentais, porque eles geram aquelas 5 dores emocionais básicas que eu falei e que depois dos 7 anos você leva para a vida, porque os seus atalhos neurais estão fechados, o processo de mielinização do cérebro fechou, o seu sistema nervoso, moldou sua mente, sua forma de sentir, pensar e agir, estabelecer relacionamentos, e você leva isso para a vida. Não conhecer a sua história da sua infância é você ficar jogando roleta russa em relacionamentos. E aí, como é que eu conheço a história da minha vida, Kleber? Se isso aconteceu lá atrás e está na minha mente. Seu corpo mostra como a sua mente funciona. Como assim? Essas 5 dores que eu estou falando para vocês, cada uma delas moldou seu corpo de uma forma. Ao olhar seu corpo, você consegue entender como sua mente funciona. Falo isso porque eu sou analista corporal, eu bato o olho nas pessoas e eu sei de cara qual é a história. A pessoa não precisa nem abrir a boca, eu já sei como foi a história da infância dela, como ela passou, por que ela teve aqueles problemas, por que ela tem aquela treta com o pai, por que ela tem aquela treta com a mãe. Não estou bancando arrogante nem nada, é simplesmente que eu fiz um curso, eu sou certificado. É simples assim, fiz o curso, tenho certificação e eu faço isso daí tranquilamente. Tá? Bom, vamos continuar aqui? O que é importante vocês terem em mente? Primeira coisa, para o relacionamento começar a caminhar e tudo mais, a primeira coisa é você saber onde você está. Então, você tem que entender como você chegou até aqui. Como é que eu faço isso, Kleber? Como eu disse, entendam quais dessas 5 dores determinaram de forma principal a sua vida. Porque essas 5 dores, cada um tem uma forma de ter uma combinação possível. Mas normalmente você vai ter 1, 2 ou 3 dessas dores principais afetando as suas decisões. Imagina assim, é como se fosse aquele controle do Divertidamente e aqueles personagens e os bonequinhos ficam alternando. São aquelas 5 dores ali. O filme é fantástico, ele fala exatamente dessas 5 dores. E aí eles ficam alternando e está no controle. Quanto mais uma dessas dores marcou sua mente, mais ela está no controle. Se você tem a questão da rejeição, então você vai ver uma parte do seu dia com medo de rejeição, com medo de ter contato, com medo de interagir com o mundo. Se for a dor da humilhação, você vai ter um grande receio de falar alguma besteira e as pessoas te julgarem. Se você tem a dor da manipulação, você vai viver uma parte do seu dia com medo de fazer alguma coisa que te coloque em dívida com alguém. E aí depois a pessoa vem te cobrar. E você vai ter que fazer alguma coisa que você não queria. Porque quando você era criança, você descobriu que só assim se agradava aos seus pais. Quando você fazia coisas que às vezes você nem estava afim. Mas você tinha que fazer para receber o aplauso. E aí você se sente em dívida. E aí você tem que... Primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é fazer uma grande pergunta, uma pergunta de adulto. É o seguinte. Por que você está no seu relacionamento atual? Façam-se essa pergunta. Por que você está no seu relacionamento atual? Entendeu? Se a resposta que você der não for, porque eu realmente quero estar nesse relacionamento, eu estou muito afim, esse relacionamento é foda, estou muito afim, muito bom, obrigado, meu. Porque meu relacionamento é muito bom, então, ou seja, porque eu quero estar nele, porque o relacionamento é muito bom, ou porque eu me realizo pra cacete nesse relacionamento, eu me sinto admirada, valorizada, eu me sinto reconhecida, eu me sinto amparada. Se essas não forem as respostas de por que você está nesse relacionamento, eu lamento te informar, mas tem grande chance do relacionamento que você está agora estar fadado ao fracasso. Tá bom? E é por isso que vocês não decidem dar o próximo passo, porque vocês não estão caminhando para a vida. A vida tem uma coisa fantástica na frente dela, tem prosperidade, tem tesão de vida, tem sexualidade, tem realizações. Isso é o que está. E para você poder caminhar nessa direção, você tem que ter um par que queira isso daqui também. Porque se você está afim e o par não está afim, olha o que acontece. Um vai e o outro fica. Então, se você não está no relacionamento por causa disso, se ele não está no relacionamento por causa disso, os dois juntos querem realizar, é inevitável que uma hora um caminhe mais que o outro. E quando um caminha mais com o outro, é inevitável que comece a olhar para o lado e falar, essa pessoa não está mais identificada comigo. Não vale a pena estarmos juntos. Deixa eu ver aqui. Ah tá, chegou um pessoal aqui, só isso. Então,
Não se prenda. Se você começou a não, Kleber, é porque faz muito tempo que a gente tá junto. Aí tá maior preguiça de separar. Sabe? Kleber, não tem dinheiro para sair desse relacionamento. Entendeu? Não tem condição de sair desse relacionamento. Kleber, deixa eu te falar. Eu não quero ser a escrota da relação como meu pai foi com a minha mãe. Kleber, eu não quero separar porque tem muito dinheiro envolvido nesse relacionamento. E aí eu não posso sair dele porque na hora de dividir não vai dar certo. Ou então, Kleber, eu não posso sair desse relacionamento porque eu não construí uma carreira, não construí uma vida, algo que me dê segurança. Então eu tenho que ficar nele. Tudo isso que eu falei, gente, são os motivos errados para você estar no relacionamento e você acha ruim que o seu relacionamento não caminha. Foda é sair. Eu mostro, mas a pessoa não vê. O que acontece? Uma das grandes questões que existe na nossa vida é o seguinte, as pessoas só mudam, eu falo sempre isso, a indignação é a chave da mudança. A pessoa tem que querer sair. Se a pessoa não quiser sair, não adianta fazer nada. Já aconteceu. Kleber, eu posso pagar uma análise corporal para o meu marido, para ele fazer com você e tudo mais? Eu pergunto, ele quer? Não, ele não quer não, mas se você falar, ele vai eu falar, não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Não vai funcionar. Simplesmente que a pessoa não tem a motivação para mudar. É isso. A pessoa não tem a motivação necessária. E aí não adianta. O que acontece? De novo, se uma pessoa está caminhando mais que a outra, alerta vermelho, porque uma hora vai dar distância demais. Entendeu? Vai dar distância demais. E aí é inevitável. Aí você vai olhar para o pai e falar, nosso relacionamento acabou. Entendeu? Agora, o problema, tem um risco aí. Qual é o problema? Em dinâmicas que não são saudáveis, em relacionamento, existe a tríade maldita. E a tríade maldita, ela só joga o relacionamento na merda. Tá bom? Me desculpem aí que eu não gosto de palavrão, mas de vez em quando eu solto, tá? É meu sangue italiano aqui de vez em quando, apesar do Schwartz aí, eu sou descendente de alemão e italiano. Então o que acontece? A tríade maldita, ela te prende, que é vítima, salvador e acusador. O triângulo dramático é uma das piores coisas que tem, porque ele te prende na energia infantil. Aí você tem uma pessoa que é a salvadora, eu quero salvar o relacionamento, mas ele não faz e tudo mais, ou a acusadora, você não está investindo, você não está fazendo outra coisa, ou a vítima, pobre de mim, eu tento tanto cuidar do nosso relacionamento, mas ele não investe, ele não faz. Quando você entra nessas dinâmicas, você simplesmente está presa no triângulo dramático. Quer saber mais do triângulo dramático? Só pesquisar na internet, triângulo de Kapperman. É só ver isso. Você está nessa tríade aqui, sabe quem está atrás? Uma criança. Uma criança querendo ser a salvadora, sendo a vítima, ou querendo ser a acusadora. E a energia que eu falei. Relacionamento, gente, é adulto com adulto. Esse é o jeito saudável de ter um relacionamento. Se no relacionamento tem um adulto e uma criança, ou uma criança com outra criança, não vai dar certo. É simples assim, não vai dar certo, gente. Adulto tem que conversar com adulto, e adulto sabe olhar, e olhar no olho e falar, vamos conversar e vamos interagir, vamos... porque se chega uma pessoa e fala, você não investe no relacionamento, estou fazendo tudo mais, acusador e também fazendo papel de mãe ou de pai. Você é uma criança malvada, levada, vou te colocar de castigo. Ou então, eu não consigo, eu tento tanto fazer coisa. Vítima, filhinho, mãe, eu não consigo, quero fazer. Vítima, criança. Não há um relacionamento adulto aí. Então tomem cuidado com essas coisas. Senão vocês vão começar a dizer que o relacionamento não anda e não sei porquê. Sendo que vocês estão criando as condições para esse relacionamento não caminhar. Adulto com criança. É adulto. Pois é. Gente, vou pedir mais uma vez aqui para vocês, tá? Compartilhem essa live, dê um coraçãozinho aí. A máquina do Instagram entende quando a coisa é assim. Ela falou, isso aqui é legal e entrega para mais pessoas. Dá uma força pro canal aí, por favor, tá bom? O que acontece? Tem outro ponto muito importante para a gente falar aqui na questão de que por que o relacionamento não anda. Deixa eu tomar uma água aqui enquanto vocês dão uma encaminhada nessa live para as pessoas. O que acontece? A gente falou da questão dos filhos. Vamos falar agora da questão dos pais. Só um pouquinho para a gente continuar nossa história. Recado para os pais. Deixem seus filhos serem os responsáveis pelos relacionamentos deles. Tá bom? Tem pai, tem mãe que tenta compensar as frustrações que teve no relacionamento
jogando conselho para os filhos, tá? E aí com isso eles mais atrapalham que ajudam no relacionamento. Porque aí tem pai ou mãe que reclamava quando a filha era criança do par para o filho. Olha só, imagina o diálogo com o filho. Se eu não investisse a minha força nesse casamento, ele já tinha acabado, já tinha ido pro brejo, eu que fiz isso. Ou então, ela era a pessoa prejudicada. Se não fosse por causa de vocês, meus filhos, se fosse por vocês, eu já tinha saído desse casamento, já tinha ido embora e tudo mais. Ou então, filho, você sabia que seu pai está me traindo? Tá bom? Ou contar coisas que não são coisas que um pai ou uma mãe tem que contar com o filho. Porque isso são problemas de adulto. E não problemas de criança. Criança tem o mundo da criança e adulto tem o mundo do adulto. Quando você está colocando problemas de adulto para uma criança, deixa eu te contar uma coisa, você está abusando dessa criança. É abuso isso. Simples assim. A criança é abusada, porque abuso não é só sexual não, tá? Abuso sexual é um dos tipos de abuso. Quando você vai lá fofocar e dizer que seu par está te traindo, para o seu filho, você está abusando dele. E aí você quer que a criança cresça e acha que relacionamento é legal? Como é que uma pessoa vai achar que relacionamento é legal? Como é que a pessoa vai ter um relacionamento bom? Aí você vai jogar sua frustração de relacionamento para cima dela e já vai dar uma carga para ela levar isso para frente? Como é que funciona isso, gente? Como é que vai ter um relacionamento bom? As crianças, gente, elas amam pai e mãe independente, elas não têm essa visão do adulto que está atrás daquilo ali. E quando você chega e fala mal de um par, do par para o filho, você sabe o que você está falando para ele? 50% seu não presta. Sabe por quê? Porque o filho, ele é 50% do pai e 50% da mãe. Se você está dizendo que o par não presta, você está dizendo para o filho, metade de você não presta. Aí, como é que essa pessoa vai ter autoestima suficiente para se lançar na vida com um par fantástico, se ele considera que a vida dele e ele é fruto de um relacionamento de bosta? Como é que isso vai acontecer, gente? Entendeu? Porque desencanto fácil da pessoa. Pois é, André. Desencanta por quê? Por quê? Que tipo de par que você está buscando? Que tipo de dor tem lá atrás que você está tentando compensar no relacionamento em vez de estar... De novo, no relacionamento a gente tem duas opções. Vou repetir de novo. Isso aí eu costumo repetir umas 2 ou 3 vezes em lives para ver se fixa. Vocês podiam estar falando, você, não é só, todos podíamos estar falando de relacionamento onde você estava falando de criatividade, comunicação, articulação, método e execução. O relacionamento podia ter tudo isso dentro dele. Imagina que relacionamento fantástico, com tudo isso trabalhando para ele. Mas em vez de vocês montarem um relacionamento baseado nisso, vocês montam um relacionamento baseado na rejeição, no abandono, na manipulação, na humilhação e na traição, troca ou exclusão, que é o oposto. Essas dores geram esses recursos. Só que você consegue trabalhar e se tirar desse mundo de dor para viver nesse mundo do recurso. Basta você se conhecer. Só que não. Vocês preferem viver um mundo da dor. E aí acham que o relacionamento não caminha porque o destino não quer, porque o mundo não quer, porque o éter, porque ele é de touro e eu sou de peixes. E acha que os signos vão dizer isso daí. Nada contra os signos. Vai jogar o tarô e vai dizer que o tarô está dizendo que vocês são incompatíveis. E joga isso para qualquer outra coisa. Entendeu? E o que acontece de verdade é que pais que não foram pais bons para os seus filhos, que abusaram dos seus filhos, criam crianças traumatizadas que crescem, viram adultos adoecidos, sem confiança em qualquer relacionamento que possa dar certo de verdade. É isso aí, gente. É simples. Aí a criança cresce e fala, eu não vou ter um casamento porque eu sei como é que foi o relacionamento dos meus pais. E eu não quero um relacionamento daquele ali, mas nem fudendo. Mas nem lascando. E aí a pessoa não entende por que o relacionamento não caminha. Não sabe por que não dá o próximo passo. Por que não vem o filho tão esperado? Por que não vem a promoção tão esperada no trabalho? Por que não muda de casa? Por que não casam? Não entende por causa disso. Tem aquela outra questão também que é importante colocar, que é o seguinte. Tem aquelas mulheres fodona que quer dar conta de tudo no relacionamento. E aí eu vou te dizer uma coisa.
A supermulher nunca vai ter um par à altura. Sabe por quê? Porque para uma mulher dessa daí é inadmissível ter um par à sua altura. Porque ela está tão acostumada a lutar e ter tanta atenção que simplesmente ela não consegue ter um par perto. Por vários motivos. Vou explicar um que é bem simples. Quando a gente começa a ir muito numa energia, e a energia de conquista e tudo mais é muito mais a energia do Yang, que no caso a gente associa muito ao masculino. Enquanto a energia do Yin é a energia do acolhimento, da sensação e tudo mais. Se você começa a vibrar mais numa energia Yang, uma energia de polo, vamos dizer assim, só para fins didáticos, positivo ou mais, porque você caminha para a vida e vai e tudo mais, você acha que você vai atrair um par que é mais para você? Vai dar choque, gente. Vai dar choque. Se você é muito Yang, você só vai atrair pessoas que são muito Yin. Porque aí dá a tampa com a panela. Live top. Obrigado. É simples assim, gente. Se você é a mulher fodona, que bate o pau na mesa e faz as coisas acontecer, você vai ter um marido banana do seu lado. E não reclame, porque você escolheu esse marido banana. Porque se você ficar nessa energia fodona, não vai vir um marido fodástico perto de você. Não vai vir aquele cara foda que vai poder acolher e ser igual ou até melhor que você. E aí você vai poder relaxar na vida. E aí? Como é que é a sua vida se você parar de lutar? Como seria a sua vida se você abrisse mão de todas essas guerras que você faz para ter esse tanto de cicatriz? E tivesse um par do seu lado que fosse parça pra cacete, e vocês juntos caminhassem para a vida? Como é que ia ser isso? Esse tipo de mulher é aquele que vai adorar falar para todo mundo que o homem não presta, que o marido dela é banana, que a vida é ruim, que a vida é difícil, que se não for ela a coisa não acontece. E bate no peito, e mostra cicatrizes, e põe a roupa da Mulher Maravilha. E deixa eu te falar uma coisa. Lembra do filme da Mulher Maravilha? Mulher Maravilha fica sozinha, tá bom? A Mulher Maravilha, ela é fodona, todo mundo admira, todo mundo bate palma, só que ela é sozinha. Ela é doida para ter um par. Presa num relacionamento que já acabou. E aí, ela não consegue caminhar. Além dessas mulheres que são fodonas, tem mulheres que não querem homens fortes perto dela também, sabe por quê? Porque tem medo do masculino. Por que isso, gente? Simplesmente porque elas não tiveram uma referência saudável de masculino na vida delas. E aí foi um pai abusador, pode ser em todos os sentidos, inclusive sexual, mas não é só sexual, eu já falei na live, abuso tem de todo tipo. Foi um pai abusador, é um exemplo de pai infiel, exemplo de pai violento. Ela fala, eu vou ter esse tipo de cara do meu lado? Um cara que vai ou abusar de mim, ou vai ser infiel, ou vai ser violento comigo? Nem fudendo. E aí escolhe um cara abaixo. E aí o relacionamento não caminha. Porque se o cara tá abaixo, ele não tá igual. E eu já falei para vocês que relacionamento é 50% de um, 50% do outro, que faz o 100% do relacionamento caminhar. Se não tem aqui, ó, não vai bater os 50%, o 100%, vai ficar assim nos 60%, 40%, 70%, vai ficar por aqui. E o relacionamento não vai caminhar, gente. É simples assim. E aí você vai falar, eu não quero esse tipo de relacionamento para mim. Eu não quero. Simplesmente eu não quero isso aí para mim. Aí, a gente tem que entender o seguinte. É importante no relacionamento, gente, vocês terem metas claras, objetivos que os dois estejam olhando. Senão isso não é relacionamento, isso é um aglomerado de pessoas. Um aglomerado de duas pessoas. Se você está correndo a sua vida e nem sabe o que seu par está correndo atrás, e se seu par está tendo a vida dele e não sabe o que você está correndo atrás, e vocês não têm projetos de vida juntos, isso não é relacionamento. Como é que você quer que esse relacionamento caminhe? Como é que você quer que essa coisa caminhe, gente? Não é possível, a coisa não vai fluir. É simples assim. Vocês têm que investir no relacionamento. Tem que ter metas claras. O que nós vamos construir? Como é que a gente se vê daqui a 6 meses? Daqui a 1 ano? Daqui a 2 anos? Daqui a 5 anos? Como nós vamos nos ver juntos?
Como vamos fazer? Como podemos trabalhar essas questões da criança, essa criança? Bom, eu falo o seguinte, para mim hoje em dia o caminho mais rápido que tem é a questão da análise corporal. Porque a análise corporal, você olha no seu formato do seu corpo, você identifica como essas cinco dores se manifestaram no seu corpo, porque todas elas têm um atalho. Então você olha, faz análise corporal. Tem outros caminhos, você pode olhar pela sistêmica também, você vê as dinâmicas familiares, que também é um bom caminho para você olhar onde você está preso. São os dois caminhos que eu acho assim mais rápidos. O mais rápido para mim de todos é a análise corporal, e aí você pode aplicar uma questão de análise da dinâmica familiar através da sistêmica, você entender como é que você está esse rolo, esse emaranhamento familiar. Para mim, o caminho mais rápido é esse, tá? Para você sair desse caminho. E rápido, eu não estou falando rápido 6 meses, 8 meses, 1 ano. Rápido que eu estou falando você faz uma sessão de análise corporal, você já sai dela sabendo uma pancada de coisa. E depois você trabalha uns 2 ou 3 pontos. Se você entrar de cabeça, poucos meses você resolve um monte de treta na sua vida. Mas resolve um monte de treta. Entendeu? Aí é uma questão de querer. E aí a pessoa que está do lado de cá, o terapeuta, o analista corporal, ele não pode querer mais que você. Então a questão, a pessoa tem que querer. Tem que olhar para essa vida que ela tem hoje em dia e falar, eu não quero mais essa vida, eu enchi o saco desse relacionamento ruim, enchi o saco de estar preso nessas coisas com meus pais, enchi o saco desta vida. A indignação é a chave da mudança. Você tem que estar no que eu chamo de emputecimento saudável. Você tem que se indignar com a vida que você tem para você saber que essa vida não presta. Porque eu vou te falar um negócio, tem uma vida fantástica. Só que a gente está tão acostumado a viver uma vida ruim que acha que o ruim é normal. É simples assim. Bom, e aí, já caminhando mais para o final da live aqui, eu queria perguntar para vocês uma coisa que é muito importante, vocês que estão em relacionamentos e que não sabem por que o relacionamento não está caminhando. E eu estou falando aqui, está caindo um monte de ficha, eu vi que o pessoal está interagindo pra caramba aqui. Mas vamos colocar mais um tempero aqui nesse caldo aqui, para a gente começar a questionar, porque existem várias formas da gente olhar a mesma situação. Faça uma pergunta para você e para o seu par. Tá? Pode ser marido, mulher, ficante, enfim. Faça a seguinte pergunta. Por que saímos da casa de nossos pais para estarmos juntos? Porque a primeira pergunta que vocês têm que responder é o seguinte, vocês saíram de verdade? Ou toda hora que o telefone toca, a mamãe está ligando. Todo dia você tem que ligar para a mamãe, todo dia você tem que ligar para papai, todo dia você tem que falar, você tem que ficar toda hora lá. Quer dizer, você saiu de casa mesmo? Certeza que você saiu de casa? Ou não? Você saiu fisicamente, mas emocionalmente você continuou lá dentro. Só esperando o telefone tocar para você ir correndo lá. Por que você está comigo agora? Nesse momento. Tenha coragem de perguntar isso para o seu par. Por que você está comigo agora? Porque se você entender que o motivo por que você saiu de casa e o motivo que você está aqui, ele é ruim, você tem a possibilidade de considerar não estar aqui. E aí talvez, quando você começar a questionar a possibilidade de não estar no relacionamento, você começa a perceber que é bom você estar aí sim. Que você está olhando para o relacionamento de uma maneira equivocada, através das suas dores. De repente você pode entender que você tem um par fantástico do seu lado, um cara que é parceiro, um cara que é companheiro, um cara que te dá a mão, um cara que está só esperando o momento de você baixar a guarda para ele chegar e falar, vem comigo, vamos junto. Eu só estava esperando você querer deixar de ser a dona da porra toda para eu estar junto com você. Talvez você descubra isso. Ou talvez você chegue à conclusão que, não, cara, eu realmente não quero, não é isso que eu quero, e tenha a honestidade e a liberdade de ir embora. Não venham com aquela história de felizes para sempre, de que o que Deus uniu, o homem não separa. Por favor, gente, adulto conversa com adulto. Entendam isso, entendeu? Ninguém deu essa vida pra gente para sermos infelizes e vivermos na miséria. Ninguém, seja Deus, seja os astros, seja o éter, seja quem você acreditar. Você não veio aqui para ser infeliz. Você não veio aqui para sofrer. Você veio aqui para ter uma vida fantástica. Só que essa vida fantástica, ela só vai acontecer se você acreditar que você merece ela. Porque se você não acreditar que merece, você vai ter a vida que você acha que merece. É simples assim.
E se você decidir sair desse relacionamento, que não seja para voltar para a casa dos seus pais. Tá bom? Porque se essa for a única opção na sua vida, quer dizer que você tem que parar para pensar muito no tipo de vida que você fez para você. Se a única opção que você tem ao sair de um relacionamento é ir para a casa de papai e de mamãe. Tá bom? Porque existem pessoas que, como eu disse, precisam cuidar dos seus pais para não ter que cuidar delas mesmas. Tá bom? Então entendam isso, tá? O que mais? Deixa eu ver aqui, eu anotei umas coisas aqui. Gente, deixa eu ver se tem... Não, como podemos trabalhar? Por enquanto não tem nenhuma dúvida. O que mais que eu posso falar aqui? Vamos pensar o seguinte, gente. Não tenham esta preocupação de querer voltar para casa para ter o troféu de bom filho. Não façam isso a guia da vida de vocês. Não façam isso o norte, porque vocês já cresceram, já são adultos. Tenham vontade de ter uma vida fantástica. E uma vida fantástica, ela implica necessariamente em você se afastar dos seus pais. Profundo. Obrigado. Implica em vocês prosperarem, caminharem, construírem coisas, realizarem, terem uma vida fantástica. Tenham isso em mente. Construam uma vida saudável, se conheçam. E essa é a busca. Esse é o caminho que eu sempre falo. Conheçam as suas 5 dores. Quais delas determinam a forma de você sentir, pensar, agir e estabelecer relacionamentos? Por que você está levando isso até hoje em dia? Quais são as dinâmicas familiares que te prendem nessa miséria emocional que você está hoje em dia? E principalmente, gente, acima de tudo, furem o esquema da mediocridade. O que é isso daí? Como eu disse antes, a sua família, de repente, tem um histórico familiar em que todas as mulheres se dão mal nos relacionamentos e voltam para ficar aquele aglomerado de mulheres lá reclamando e falando mal de homens. Ou então, você está num ambiente onde todos os seus amigos, amigas, vivem relacionamentos conturbados, vivem relacionamentos ruins. E se você viver um relacionamento fantástico, se você escolher um par fantástico para ter do seu lado e você caminhar, aí você vai se destoar da sua família, que só tem relacionamento ruim, e vai se destoar dos seus amigos. E eles vão apontar o dedo e falar: eita, fulano agora tá snob, né? Fulano agora tá chique, fulano agora tá apaixonadinha. Tá apaixonadinha, tá vivendo... Agora vive viajando, rindo um pro outro, sorrindo, e você, feliz da vida, começa a achar que você tá errada. Que não é possível ter um relacionamento tão fantástico. Deixa eu contar, é possível sim. É possível desde que você queira. Você pode, porque você faz a vida que você quer. E isso não é papo de coach, não. Isso não é papo de física quântica, não. É simplesmente o fato de que você decide o que você quer na vida e o que não quer. Você tem a capacidade de olhar para sua frente, olhar para seus desejos e falar: eu quero isto ou eu não quero isso. Quanto mais consciente você se tornar da sua capacidade de tomar decisões e quais dessas 5 dores guiam sua vida e quais as dinâmicas familiares que te prenderam, quanto mais consciente você se tornar disso, menos você cai em armadilhas. Mais fácil a vida se torna de caminhar. Mas você e a grande maioria das pessoas querem que o céu se abra, um raio baixe e a vida se arrume. E de novo, isso é uma dinâmica infantil. Porque criança que vive no mundo da fantasia, achando que o unicórnio fantástico, a borboleta fantástica vai bater e a coisa vai acontecer. Adulto toma as decisões e arca com as consequências dela. Beleza, gente? Bom, eu já deu 1h20 de live aqui, depois já rendeu. Queria agradecer a vocês demais, tá bom? Passa essa live para frente aí, eu acho que tem muita gente vivendo atrás de relacionamentos muito ruins. Simples assim, né? Simples. O simples não quer dizer que é fácil, entendeu? Porque se fosse fácil, estava todo mundo bem. Mas o simples, você viver uma vida certa, envolve você tomar decisões. E a gente vive fugindo de tomar decisões. Esse é que é o problema. Esse é o grande problema. E a gente, quando está nisso, está como criança, que criança que não quer que papai decida, mamãe decida, o outro decidam. Não quer tomar a decisão e arcar com as consequências da decisão. Então, precisamos nos tornar crianças. Não podemos nos tornar crianças, precisamos nos tornar adultos. Beleza? Então, eu queria agradecer a vocês. Sexta-feira que vem a gente tem outra live aqui. Vou escolher um tema legal. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode me encaminhar. Tá com dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Gente, não tenham medo, não tenham receio, não fiquem. Eu respondo todo mundo que me pergunta.
Posso demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo, porque as pessoas às vezes me mandam perguntas. Kleber, sobre aquilo que você falou, eu queria entender um pouco mais. Fique à vontade, me manda um direct. Se você não tem problema nenhum com se abrir e tudo mais, faz um comentário aqui que eu respondo. Enfim, estou à disposição. Beleza? Bom demais ter vocês aqui. Prazer para quem ficou até o final na live aqui. E até a próxima sexta-feira, mesma bate-hora, mesmo bate-canal, tá bom? Beijão, até mais.